Muito bom dia a todos. Aqui estamos para mais um pequeno estudo do Evangelho de Jesus. O capítulo de hoje, capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos iniciar com uma pequena prece, para depois nós fazermos os comentários. Nosso Mestre Jesus, aqui estamos para mais um pequeno estudo do seu aprendizado da sua doutrina. Te pedimos que nos ajude a pôr em prática os ensinamentos que possam continuar a nossa evolução espiritual, para que nós nos tornemos melhores, que nos tornemos mais caridosos, mais amorosos, construindo assim o reino, seu reino em nosso coração. Pedis e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, Jesus falou isso, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, Jesus sempre falava por meio de parábolas, porque era uma maneira de ele fazer o pessoal entender mais os seus ensinamentos. Então ele contou essa pequena parábola. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era o fariseu e o outro o publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. Então Jesus terminou a parábola assim: Eu vos declaro que este publicano retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se leva muito será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 28, versículo 9 a 14. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade de palavras que sereis atendidos, mas sim pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável se você estiver com o coração impuro e odiando alguém. Agora, se o seu coração já estiver purificado, que você já fez as pazes com aquela pessoa, então sim, pode orar e as suas preces serão benquistas. Este capítulo, Pedis e obtereis, ele é um capítulo assim muito bom, agradável, porque a gente ocupa ele no dia a dia, a gente está sempre pedindo, a gente está sempre achando que precisa de alguma coisa, então é como diz ali, pedi e obtereis. A prece é a invocação mediante a qual
O homem entra pela transmissão do pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido cósmico universal. E esse fluido ocupa o espaço inteiro. Esse fluido, sendo o veículo do pensamento, recebe da vontade uma impulsão. A corrente fluídica, emanada da oração, guarda proporção com a do pensamento, dando a ela a intensidade e a direção. Assim dirigido o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento. É assim que os espíritos se comunicam, transmitem suas aspirações e ouvem a prece que lhes é dirigida. O poder da onda mental, da oração, está na intensidade do pensamento edificante e nobre, nas aspirações superiores que enviam mensagens de amor e de fé. A confiança, a constância, a persistência e a vontade na oração são fundamentais para a conexão e conseguir falar com o nosso destinatário. Se não rezar, nós ficaremos incomunicáveis com os auxílios do céu. Por isso é importante a gente rezar. Portanto, o pensamento vinculado a Deus, ao bem, ao amor, ao desejo sincero de ajudar, eis a oração que todos podem e devem utilizar, a fim de que a felicidade se instale por definitivo nos corações. Por isso que as fórmulas e formas utilizadas na oração se fazem secundárias, sendo indispensável a intenção, aquele desejo que a pessoa tem no coração, isso que é transmitido na oração. No Livro dos Espíritos, a resposta da pergunta 659 é essa. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, devemos nos propor 3 coisas por meio da prece. Primeira, louvar a Deus. Segunda, pedir. E terceira, agradecer. Jesus, em sua jornada aqui na Terra, sempre orou para se comunicar com o Pai. Deus nos deu razão e inteligência, sendo o ser humano livre para agir em uma ou noutra direção, cujos atos acarretam consequências do que fez ou não. Não seria lógico acharmos que tudo o que pedirmos pela prece nos será concedido, uma vez que Deus sabe melhor o que é bom para nós, para o nosso bem. Em geral, nós vemos apenas o presente. Então, se o sofrimento é de utilidade para a nossa evolução, Deus nos deixará sofrer, mas Ele nos concederá confiança, coragem, paciência, resignação, assim como os meios para vencer as montanhas de dificuldade, mediante elevadas sugestões dos bons espíritos. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, conforme a máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Muitas vezes, o homem espera ser socorrido sem qualquer esforço. Por isso, é importante que nós façamos a nossa parte, porque não adianta nós chegar e nos pormos a orar, pedir a Deus e me ajude, mas ficarmos sentadinhos ali esperando que as coisas aconteçam. Então, não é assim que vai acontecer. A gente pede iluminação, a gente pede que Deus nos dê sabedoria, paciência, bondade, que Ele, assim a gente vai conseguir aquelas coisas que a gente está necessitando no momento.
Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e a retornar ao caminho certo, se desse ele se afastou. Isso aí tudo ele consegue através da prece. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, muitas vezes, orando, pedindo a Deus, nos mantendo com o pensamento elevado, a gente desvia de si muitas atribulações que poderiam vir para a gente se a gente não estivesse orando, não estivesse fazendo essa nossa parte, vigilância, né? O homem é a causa maior da parte de suas aflições, das quais se pouparia se usasse sabedoria e prudência. Se não ultrapassássemos o limite do necessário para a satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos tantas enfermidades. Então, nós somos a causa dos nossos males. Nós não temos paciência, nós não temos perseverança, nós vamos querendo tudo na hora, mas não é assim. A gente precisa ter paciência, ter calma, a gente vai adquirindo conhecimentos e vai conquistando as coisas, né? Se nós fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos invejosos e assim nos evitaríamos muitos males. Se não fizéssemos mal a ninguém, não precisaríamos temer vinganças nem males. O poder da prece em nada depende das palavras, nem do lugar e nem do momento em que seja feita. Pode-se orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento, que, claro, para a gente fazer uma oração, a gente precisa ficar quietinho num canto, né? Daí ali a gente entra em conexão com o alto e faz a nossa prece. A prece em comum, quando tem mais pessoas, ela tem ação mais poderosa quando todos estão orando pelo mesmo motivo, todos associam o coração ao mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. Não há fórmulas para a prece. Devemos orar com o nosso vocabulário do dia a dia, sem qualquer ritual. É uma conversa que nós fazemos com Deus, na qual nós exprimimos os nossos sentimentos. Se tivéssemos a consciência e a compreensão das potências da alma, da força que trazemos em nós, nós seríamos capazes de realizar o que hoje muitos chamam de prodígios, e não tão somente como um desenvolvimento das faculdades humanas. O poder da prece está dentro de nós. Essa máxima que diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Para que o céu nos ajude, nós precisamos pedir. Deus só nos ajudará se nós fizermos a nossa parte. A razão do pedir não é informar a Deus o que necessitamos, tampouco lembrar a Ele de algo que Ele tenha esquecido, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece e Ele costuma sempre olhar no nosso coração. Com o pedir, nós confessamos as nossas indigências e fraquezas e colocamos-nos em ato de humildade e fé. E isso cria as condições para receber a graça divina. Em todos os estados de angústia física e espiritual, nós procuramos desesperadamente por Deus, pois o pedir e obter é muito reconfortante. Sempre que temos um problema, o que mais queremos é alguém para nos ajudar.
E com essa esperança, procuramos o tão almejado auxílio. Às vezes, diante de situações difíceis, não encontramos a cura ou a solução, nós ficamos desiludidos, nós ficamos revoltados. Mas, na verdade, o que nós queremos é resolver essas nossas aflições sem fazer esforço. E assim não vamos conseguir. Queremos ajuda sem fazer a nossa parte. E aí a gente não percebe que a responsabilidade pela solução dos nossos problemas está sempre dentro de nós mesmos. Porque nós sabemos que Deus olha sempre o nosso coração. E ninguém busca o sofrimento. Pelo contrário, a nossa vida resume-se na constante busca pela felicidade. Se sofremos e não queremos sofrer, precisamos buscar a causa do sofrimento para podermos evitá-lo. O sofrimento é a consequência de alguma atitude errada que a gente fez nessa vida ou em outras também, né? Então, nós precisamos buscar o vínculo com o Criador por meio da prece, porque a prece vai nos ajudar a entender as coisas, vai nos ajudar com que os amigos espirituais, o nosso mentor espiritual ou o anjo da guarda, assim cada um fala como acha melhor, ele está sempre conosco. E se nós estamos em sintonia boa, ele permanece com a gente. Ele só se afasta quando a gente fica muito raivoso, muito com ódio no coração, aí ele sempre se afasta. Mas a gente entrando em sintonia, ficando vigilante, fazendo uma prece, ele estará sempre no nosso lado. Ele estará sempre cuidando de nós. E nós devemos ver que Deus nos dá inteligência para que nós possamos fazer uso dela. Então, vamos usar bem a nossa inteligência. Assim como nós precisamos dos bens materiais, nós precisamos também dos bens espirituais. Uma pessoa espiritualizada sabe conduzir o seu destino, sabe distinguir o certo do errado e procura sempre fazer escolhas mais acertadas. A pessoa espiritualizada não fica inquieta sobre o seu futuro, pois tem fé na bondade e misericórdia divina e nos benfeitores espirituais. Então, para conseguirmos a felicidade verdadeira, precisamos buscar o reino de Deus e sua justiça, praticando o bem, desenvolvendo virtudes e combatendo as nossas imperfeições. Assim, nós vamos construir o reino de Deus em nossos corações. Devemos, sim, pedir nas nossas preces uma luz para iluminar o nosso caminho, pedir forças para que a gente resista ao mal, pedir assistência dos bons espíritos para que nos acompanhem em nossa jornada evolutiva, pedir bons conselhos, pedir com fé, com confiança, com humildade, porque Deus não vai fazer o nosso trabalho, mas Ele sim vai nos intuir e vai nos animar, vai nos dar coragem e esperança, para que nós percebamos que Ele está sempre conosco, Ele nunca se afasta de nós. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele, mas assim vamos procurar ter mais sintonia com o nosso mestre, com o plano espiritual, que sempre as coisas vão melhorar para todos. Agora nós vamos fazer uma pequena vibração, já que estamos com o nosso pensamento elevado. Nós vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus ao nosso lado, nos envolvendo em muito amor e luz. Ele está conosco, nos dizendo: tenha fé, bom ânimo, siga em frente, tenha coragem, porque eu estou contigo. Isso é muito bom, a gente sentir, mentalizar aquele rosto amigo de Jesus e sentir que Ele está do nosso lado, sempre nos abraçando, sempre nos apoiando.
Então agora nós vamos estender a nossa vibração de amor e carinho por toda a humanidade, principalmente, Jesus, por aqueles que não se lembram de Ti. Te pedimos, Jesus, que nos inspire e guie nas nossas decisões que devemos tomar a cada dia e nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. Vamos pedir, Jesus, pelos dirigentes de todas as nações, principalmente aquelas que estão em guerra, que eles pensem naquela população que está ficando sem abrigo, estão ficando sem suas casas, estão ficando sem comida, as famílias estão sendo dizimadas. Então, que eles pensem que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E eles precisam pedir inspiração para os bons espíritos, para eles tomarem as decisões acertadas para promover o bem-estar de toda a população de seu país. Vamos pedir pelas crianças e pelos idosos que sejam amparados, que sejam acolhidos com muito amor e carinho. Agora vamos pedir pelos lares da terra, que dentro deles o bem comum, o amor, a compreensão, a paciência e o perdão mantenham os que ali se encontram sempre unidos e perseverem em sua melhora contínua. Vamos pedir pelos doentes, pelos desanimados, que os amigos espirituais consigam passar uma força para eles suportarem as suas doenças, as suas dores, o seu desânimo, que eles vejam que acende uma luz, um pouco de fé, vão encontrar um caminho melhor para conduzir as suas vidas. Vamos pedir pelos irmãos desencarnados, seus familiares, por aqueles que se veem perdidos no sofrimento, que eles encontrem o amparo da espiritualidade no retorno à pátria espiritual. Agora vamos pedir por um caso especial que queremos ajudar. Vamos mentalizar o rosto dessa pessoa e pedir que ela se sinta fortalecida, que ela se sinta amparada, que ela consiga superar essa fase ruim de sua vida. Vamos pedir por essa casa, por todos que a frequentam, pelas crianças, pelas suas famílias, pelos funcionários da creche. Vamos pedir por todos os que trabalham nesse nosso centro espírita, que todos sejam amparados, que todos consigam força para continuar o seu caminho, sempre ajudando o próximo. Vamos pedir, Jesus, por nossa família, que haja sempre paz e harmonia entre todos. E que nos ajudemos, que os que estão mais avançados ajudem os que estão mais atrasados. E assim a gente continua a nossa jornada evolutiva. Enfim, vamos pedir, Jesus, que continue sempre presente em nossas vidas, nos orientando e nos dando coragem para seguirmos sempre os seus ensinamentos, os ensinamentos de seu Evangelho. E que assim seja. Então, chegamos ao fim de mais um pequeno estudo do Evangelho de Jesus. Quero agradecer a presença de todos. Quero desejar um ótimo final de semana. Que todos passem bem. Que tenham uma semana de muita paz, muita harmonia, muito amor. E estaremos novamente aqui no domingo que vem. E também nós temos às quinta-feira também às 7h30. Às 7h30 da noite, a gente também tem um pequeno estudo do Evangelho para aqueles que não podem no domingo, né? Então tem na quinta-feira. Muito obrigado e que Deus nos proteja e nos ilumine. E que assim seja.